Olá, amigos! Chegando saúde emocional para você nessa hora, alegria, paz, fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu sou o pastor Eliezer Meirelles e estou aqui para compartilhar com você o recado dos céus, o recado de Deus, a boa palavra digna de toda aceitação. Palavra essa que muda qualquer quadro, qualquer história, basta você crer. Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Por isso, mantenha firme o teu pensamento nas palavras do Senhor, porque das palavras dele vem vida. A palavra dele é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega onde nada pode chegar. Ela alcança aquilo que o homem e qualquer outro instrumento não pode alcançar. Essa é a santa palavra de Deus. E nós vamos ver na vida da nossa amiga aqui, nosso amigo, na verdade, Eloy, ele vai receber a palavra de Deus e haverá uma grande transformação na vida dele por meio da crença, por meio de acreditar na palavra. Porque a palavra nos dá a força para vencer o mal, para enfrentar situações difíceis e vencer para a glória e a honra do nosso Deus. Agarre hoje essa palavra e vamos observar o poder de Deus em ação na vida do nosso amigo Eloy. Vem comigo nessa hora. Meus pais eram evangélicos e eu participei até uma altura da igreja com eles ali. Mas quando veio a juventude ali, eu me afastei. No decorrer do tempo, eu comecei a namorar. Eu conheci o Eloy com 15 anos, que a gente começou a namorar, né? E daí se casamos. E nesse tempo aí, eu engravidei da minha primeira filha, né? E eu tive a depressão pós-parto. Aí eu comecei a tomar medicação. Tomei 6 anos e meio de remédio controlado. Depois de 6 anos, eu engravidei dos 2 meninos. Acabei entrando em depressão também. Daí eu via a nossa vida descer. Começar a dar tudo errado, nada fluía no trabalho. Eu pedia para Deus que eu queria voltar, né, que eu não queria ficar naquela vida. E como eu morava com a minha mãe, foi um tempo assim que a gente teve que decidir de ter o nosso canto. A gente saiu da casa da minha mãe, não tinha nada de móveis, tivemos que vender o carro que a gente tinha para comprar o necessário. Você vê que os ataques do inimigo, ele tenta bombardear nossa mente, ele tenta bombardear as nossas emoções para que nós não venhamos avançar, progredir. Você vê que a família está tão abençoada, nasce ali uma criança, mas o inimigo, de todas as formas, ele tenta nos parar. Mas se você e eu nos apegarmos à palavra de Deus, não há mal, não há demônio, não há, meu irmão, angústia, tristeza, enfermidade que consiga nos deter. Você está agora diante de um Deus e você está recebendo agora o Espírito da fé. É o Espírito, meu irmão, poderoso, o Espírito de ousadia que te leva para frente para você conquistar e vencer, mesmo em meio às adversidades. Acompanhe comigo agora uma reportagem que fala desse assunto da depressão. Vem comigo nessa hora. Segundo estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo têm depressão. Em 2019, o cantor Justin Bieber passou por um quadro depressivo, onde foi visto chorando no estacionamento de um hospital. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio, conforme relato da Organização Pan-Americana da Saúde. Sintomas como falta de memória, problemas digestivos, delírios, dor no peito e taquicardia estão entre os prognósticos de quem sofre com a enfermidade. Se acompanhou aí mais de 300 milhões de pessoas sofrendo com isso. E logicamente a ciência vai trazer, né, a medicina, a ciência da mente, da alma, vai trazer alguns estudos sobre isso, tratamentos. Mas nós sabemos que somente aquele que criou todas as coisas e que conhece você melhor do que você mesmo, que é o melhor doutor. É o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele que tem o remédio santo, sem efeito colateral. É Ele que pode levantar, é Ele que pode trazer alegria, porque a palavra dele vai dizer que na presença dele, até a tristeza pula de alegria.
Então, o que você e eu precisamos é estar na presença de Deus, é receber do remédio dele e dessa forma nós iremos vencer. Qualquer situação que tentou nos abater não vai conseguir, porque a alegria do Espírito Santo será derramada sobre nós e nós vamos superar qualquer adversidade em Cristo Jesus. Creia nisso. Vamos acompanhar agora, nesse momento, o que a medicina, o que um especialista, um psicólogo fala acerca dessa situação. Vem comigo nessa hora. A depressão, ela é uma tristeza duradoura, sem uma causa específica. A tristeza não é um mal. O problema da depressão é que ela é uma tristeza sem causa. Geralmente, o paciente ele não consegue identificar o motivo dessa tristeza. Quando essa tristeza perdura por um tempo maior e não se tem uma justificativa dela, aí já podemos começar a trabalhar em um quadro depressivo. Existem alguns quadros depressivos. Existe uma depressão considerada apenas aqui para entendermos, uma depressão considerada mais leve, que também, através de terapia, pode ser trabalhada, mas existem quadros profundos de depressão. Existem quadros que precisam de um acompanhamento também médico e psicoterápico, porque existem quadros de pessoas que entram em depressão que elas passam aí meses sem querer sair de casa, não quer banhar-se, não quer fazer aquelas atividades que outrora eram atividades comuns a ela. Então, existem quadros profundos de depressão e que todos eles, claro, todos os quadros depressivos precisam de um acompanhamento, de um cuidado. Mas existem quadros que precisam ter um olhar mais específico, porque pode trazer danos quase irreversíveis. Uma pessoa que está entrando num quadro depressivo, ela começa a afastar-se de atividades que outrora lhe trazia prazer. Porque uma pessoa em depressão, ela pode, a seguir desse momento, ela percebe que não consegue sair desse quadro. Ela percebe que os conselhos que têm sido dados a ela não funcionam. Isso vai entronizando mais ele nessa tristeza profunda. E ele pode chegar, esse paciente, a uma conclusão de que o melhor para ele é ceifar a sua própria vida. Porque é importante nós entendermos que a pessoa que tenta o suicídio, ela não está fazendo isso simplesmente porque quer deixar de viver. Ela está tentando o suicídio porque ela está vivendo uma dor emocional que ela percebe que não tem força para suplantar. Então, mediante a isso, ela mensura que, como ela não consegue enfrentar, é melhor para ela cessar a vida. A depressão não significa que todo deprimido vai tentar o suicídio. Não, isso não existe. Mas a depressão é uma porta que, se essa porta for aberta e não for fechada a tempo, ela pode levar esse paciente a uma tentativa de suicídio, sim. É a visão científica, é aquilo que o especialista, o psicólogo, ele estudou na faculdade e ali esse é o entendimento. Mas nós conhecemos aquele que observa, que conhece todas as coisas, aquele que examina no profundo a nossa alma e o nosso coração. Por isso que você agora, eu e você, veremos qual vai ser a atitude do nosso amigo, dessa família, nesse momento tão difícil. Acompanhe comigo, vamos ver aqui agora. Nesse tempo, daí a gente foi para Erechim, que a família dele já era evangélica, a gente participou de um culto lá. E o pastor disse, se alguém quisesse oração, que era ir lá na frente do altar. E quando me dei conta, era a esposa do pastor que veio orar por mim. E ela me falou assim, fique firme, que Jesus tem grandes obras na tua vida. E daí eu comecei a assistir um missionário pela televisão, na Band. E uma manhã ele falou assim, e você em casa? Tá na hora de tomar atitude, Era numa sexta-feira. Aí que ela me pediu para mim, vamos procurar a Igreja da Graça. E só que no começo eu levava ela. Eu deixava ela na porta da igreja e eu voltava. Foi até que numa sexta-feira ela foi curada, aí voltou para casa contente, feliz. Eu disse, nossa, eu tenho que conhecer esse Deus aí, eu quero isso aí para mim. Você vê que um abatimento surge, o inimigo tenta parar
a nossa amiga, o nosso amigo, mas eles decidem caminhar pelo caminho da fé. Esse é o caminho que você tem que andar, o caminho do milagre, o caminho da fé. Eles começam a ter contato com a palavra de Deus, ouvem a mensagem por meio do nosso missionário R.R. Soares, e ali a fé começa a arder no coração. Ali o Espírito Santo começa ali a tocar e dizer, você tem que ir para a igreja, você precisa buscar, você precisa se fortalecer. Queridos, para a gente vencer gigantes, barreiras, muralhas, nós precisamos nos fortalecer, receber da força de Deus. E quando isso acontece? Quando eu tenho contato com a palavra de Deus. Por isso que eu digo a você aqui por perto, aqui em Campo Grande, nós estamos na Estrada do Campinho 5200, é o endereço da Sua Vitória, em frente à Avenida Bacaxá. Santa Margarida é um subbairro de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Você de perto, você de longe, venha receber o remédio dos céus. Venha receber o remédio divino. A unção de Deus sendo derramada sobre você. Você está acompanhando imagens da nossa igreja e o poder de Deus tem agido aí, coisas lindas. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas. É o Deus do impossível, movendo céus e terra em favor daqueles que clamam a Ele, em favor daqueles que creem na palavra desse Deus. E eu quero compartilhar aqui um remédio dos céus com você. Está aqui em Salmos, capítulo 42, o versículo é o 5. Versículo 5 vai dizer, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei na salvação da sua presença. O Davi, pastor, ele está falando com ele mesmo, é isso mesmo. O Davi está pregando para ele. Ele recebeu uma palavra de Deus, uma inspiração, uma revelação, e nesse momento de abatimento da alma, o que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções, todos nós temos emoções. Há momentos que as nossas emoções se abalam, se abatem, mas é nesse momento que o teu espírito está forte. Mas está forte em quem? Na palavra de Deus. É nesse momento que você tem que pregar a você mesmo. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança, aquilo que te levanta. E o que nos levanta senão a palavra santa do nosso Deus? A palavra que nos declara a vitória, que nos traz a direção, que nos leva à frente, que nos impulsiona aquele resultado maravilhoso que o Senhor tem para nós. Amado, se apegue à palavra de Deus. Minha amiga, se apegue à promessa do Senhor, declare ela, isso aos teus ouvidos, fale alto, fale ao teu coração, pregue para você mesmo, pregue para a tua alma, porque nesse processo de pregação, a fé vai arder no teu coração, a palavra vai te levantar, meu irmão, e você vai colocar essa fé em ação e o milagre vai acontecer. O versículo 6 ainda diz assim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. O que ele está dizendo aqui? Que naquele momento de abatimento, ele se lembrava de Deus e da grandeza de Deus. É nesse momento que a gente tem que voltar a ler mais a palavra, se voltar mais a assistir pregações de fé, para fortalecer o nosso coração em Deus. Há pessoas que no momento de angústia, de sofrimento, ela faz o contrário. Ela entrega os pontos, ela fica com aquela dor de cotovelo, já viu? Fica lá sentada, parada, pensando nos problemas, ó vida, ó céus, ó azar. Ah, pastor, o senhor está fazendo pouco do meu sofrimento? Não. Eu estou dizendo a você que você é mais que vencedor, que a senhora é mais do que vencedora, que a sua atitude não pode ser de entrega ao sofrimento, mas sim de uma entrega a Deus, de se voltar para a palavra de Deus, de agarrar as promessas de Deus e dizer, isso é meu, isso me pertence, eu tomo posse. É isso aí, querido. Chegou a hora de você voltar para a vida. E a nossa amiga, juntamente com o seu marido, eles estão entendendo que o segredo do sucesso é você crer na palavra, você reivindicar a palavra e colocar a palavra de Deus em ação. Quando você faz isso, irmão, a história muda. Você entende que aquele direito é teu, que te pertence e que nada mais de mal vai ficar na sua vida. Você dá ordem e o mal tem que sair em nome de Jesus. Acompanhamos agora a finalização dessa história. Vem comigo em nome de Jesus. A libertação foi indo pela palavra, né? A gente participando, Deus foi limpando, né? E a gente via a nossa vida mudar.
a volta da alegria, da paz. Isso aí principalmente. E daí eu fui aprendendo a usar fé também, né? Eu tinha bastante problemas de saúde e eu fui sendo curado. Eloy e Érica se batizam e recebem diversas bênçãos, mas ainda sonhavam em adquirir a casa própria. Deus sempre supriu. Não faltou nenhum material, a casa foi concluída em 7 meses, já faz 2 anos que estamos lá usufruindo dela, uma bênção. Então nossa vida mudou, estamos ali buscando a Jesus. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Oh, glória a Deus, Jesus é lindo, você viu aí? Família restaurada, a depressão foi embora, agora a mãe cuida da criancinha que recebeu do Senhor, o pai também está firme com Jesus. Que mudança é essa? É isso que Deus quer fazer e Ele já está fazendo através dessa ministração na sua vida. Vamos orar nessa hora, eu quero orar com você, prepare o seu copo com água. Enquanto você está preparando, quero lembrar a você que na internet, que nossas mídias sociais têm um vasto conteúdo para fortalecer a tua fé e te levantar cada dia para você tomar posse da sua vitória. Preparou o copo com água? Vamos orar nessa hora, levante aos céus. Pai, consagramos essas águas ao Senhor, que sejam águas que saram, que curam, que levantam, Pai, o espírito desse homem e dessa mulher para vencer em Cristo Jesus. Eu os abençoo nessa hora e assim seja em nome de Jesus. Amém. Beba desse copo com água. Receba a vida de Deus, vamos para frente. Como diz o pastor Jaime, volte para a vida e cante o hino da vitória. Amém? Não sai daí que está chegando canção bonita. Obrigado por estarmos juntos nesse momento. Foi maravilhoso ver o poder de Deus em ação. Um beijo no seu coração, um grande abraço. Fique na paz. Você em Cristo pode todas as coisas. Ele te fortalece. Deus abençoe. O fundamento é algo construído, é algo de valor em uma estrutura. Sem ele nada pode se manter estável. Na vida é da mesma forma. Para se manter firmado, é necessário estar em Deus fundamentado. Deus é o maior construtor, artista e até pintor. Fez com perfeição as estações, de outono a verão. E se firmado na fé, você persistir, a felicidade vai voltar como o amanhecer. Como o sol, você vai brilhar, um futuro lindo Deus lhe dará. Não desista agora, Deus vai mudar a história. O seu firmamento é a fé, não importa quem você hoje é. Não desista agora, Deus vai mudar a sua história. Deus é o maior construtor, artista e até pintor. Fez com perfeição as estações, de outono a verão. E se firmado na fé, você persistir,